Esta é a segunda edição do programa Entrevista Ideal, que hoje recebe ninguém mais, ninguém menos do que Pádua Lopes, jornalista, escritor, superintendente do Diário do Nordeste, que na verdade ele é quem nos recebe aqui na sua sala, que na verdade a gente está no memorial aqui, né? Memorial do Sistema Verdes Mares, né? Exatamente. Mas Pádua, já adianto que eu trouxe o livro Safira Não é Flor, que é o primeiro romance do Dr. Pádua Lopes, que vai autografar no final. Pádua, Safira Não é Flor? Safira Não é Flor é um termo que o leitor, para compreender, precisa ler o livro. Eu faço questão de não dizer a razão do título, porque é um prazer que só terá quem lê o livro. Mas foi um título muito sugestivo e que provoca uma certa dúvida, porque Safira é uma pedra. Eu não precisava dizer que uma pedra não é uma flor. Mas, nessa circunstância, Safira precisaria ser dito que Safira não é realmente uma flor. Mas, Pádua, tem uma passagem já no início, né, no primeiro capítulo, na primeira página, que diz o seguinte: uma simples viagem de amantes não poderia ter valor de acontecimento extraordinário. No entanto, é um romance espetacular, extraordinário. Em síntese, porque a gente contar a nossa própria obra é muito chato, mas o que faz esse livro ser tão extraordinário? Acho que o fato desse acontecimento não extraordinário ter acontecido num momento, digamos, de transição da história da comunicação no mundo, em que os comportamentos individuais estavam em profunda mudança. Isso é que deu a beleza do livro, que foi a minha intenção, registrar esse momento de transformação de uma mentalidade anterior à internet e o começo da internet. O mundo de hoje, ele já não compreenderá com tanta clareza o que ocorreu no fim do século passado, ou seja, na década de 90. Então, é uma história banal, como diz a canção popular, porque adultério acontece desde o início da humanidade. Então, a maneira de contar o adultério nas circunstâncias atuais é que o livro tem a contar e que eventualmente desperta o interesse do leitor. Para quem não conhece ainda o romance Safira Não é Flor, em resumo, em síntese, né, eu poderia dizer que uma mulher, a Safira, por meio de um chat, conhece um rapaz e ela tem um encontro com esse rapaz e um amigo, né, um triângulo, se eu estiver errado você me corrige, um triângulo amoroso, e fazem um passeio por cidades maravilhosas da Europa. E aí você vai ter que ler o livro para saber, porque a gente já falou até demais, né? Então espero que tenha despertado a curiosidade de vocês. E Pádua, saindo aqui do romance, eu queria que você me dissesse assim, quais são as suas grandes lembranças de juventude? Bem, a minha juventude foi muito dedicada ao trabalho. Eu comecei no jornalismo muito cedo, com 16 anos de idade, e então eu peguei um momento muito turbulento na vida pública do Brasil, que foi a Revolução de 64, e esse fato influenciou profundamente na minha vida. Por quê? Porque eu me encaminhava, talvez no outro sentido de fazer uma carreira jornalística propriamente dita, e quando eu labutava na parte política, e os meios de comunicação da época, tanto a televisão quanto o jornal, eles se autocensuravam com medo de repressão. E quando eu vi isso, eu disse: eu estou sem um futuro próximo aqui. O meu futuro
não será mais o jornalismo. Porque o Ceará tinha grandes jornalistas e a maioria deles emigrou para o sul do país, geralmente para Brasília, chamada diáspora dos jornalistas do Ceará. E eu então me resolvi em terminar meu curso de Direito. E após o meu curso de Direito, eu passei a ser advogado. Sem deixar completamente o jornalismo, porque sempre fiquei vinculado à empresa, que era os Diários Associados, mas eu me dediquei profundamente à advocacia, que foi quem me deu uma base econômica para a minha vida. Já que o senhor já uniu as duas profissões, eu pergunto, como é que você definiria o Pablo Lopes jornalista? Eu acho que jornalismo para mim é uma coisa que... Porque o senhor começou muito precoce, de quantos anos o senhor começou? Pois é, comecei com 16 anos de idade, né? Eu comecei como aprendiz de revisor e percorri todas as funções da carreira. Eu fiz todas as funções, aprendi de revisor para revisor, para tradutor de telegrama, que no passado era uma função que pegava o telegrama e botava na ordem direta. Tradutor de telegrama. E disso eu passei para repórter e fui ser repórter parlamentar na Assembleia Legislativa. Foi quando então o jornalismo me direcionou para a política. Mas naquele tempo não se fazia só uma coisa, se fazia de tudo. Então no jornal eu fiz esporte, fiz crime, fiz economia, fiz a parte cultural e tudo isso se me tornou um jornalista multifacetado na época. E na época também eu fui apresentador de televisão, da única televisão que tinha um sucesso muito grande com as mocinhas jovens. Eu tinha nessa época uns 20 anos e fiz rádio, jornal, televisão, que eram os meus que existiam à época. E com o advento da parte mais dura da Revolução, que foi em 68, então eu comecei a abandonar a atividade de frente do jornalismo e me reservei apenas a ficar sem aparecer, fazendo editoriais, fazendo coisas que não precisava assinar. Passou a ser mais estratégico. E ao mesmo tempo, paralelamente, eu fui fazendo a minha vida de advogado. Então, comecei a minha vida de advogado assim. Então, deixa eu perguntar agora, como é que, já que o senhor acabou de definir o Pablo Lopes jornalista, como o senhor definiria o Pablo Lopes advogado, né? Pois Homem do direito. Eu fui advogado por acaso, por essa interrupção da minha carreira como jornalista pela Revolução. Mas sim, então eu entrei na carreira de advogado e fui bem sucedido, porque eu mantive um escritório vivi exclusivamente da advocacia durante mais de 10 anos, e da advocacia eu fiz o concurso para procurador da Fazenda Nacional, e tendo passado no concurso, eu ingressei no serviço público. Quando ingressei no serviço público, logo depois, eu já estava na Procuradoria, aí foi fundado o Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste, ao ser fundado, eu fui convocado para também prestar serviço de jornalismo. Por quê? Porque naquela época só tinham 2 jornais, um grande e forte, que era o Jornal O Povo, o outro menor, que era a Tribuna do Ceará. E o Diário do Nordeste, que ia chegando, ele contava com poucos nomes fortes na imprensa para ser jornalista. Então eu fui convocado para trabalhar como um comentarista político. E vim, e do comentários políticos que eu fiz, esses comentários me deram a oportunidade de ser superintendente. Já passei nas poucas pessoas que deixam o jornalismo de redação para ser um cargo executivo. O Diário do Nordeste certamente é um dos maiores veículos de comunicação do país. E o senhor é responsável, é o superintendente do Diário. Como é essa experiência assim,
de comandar um veículo tão importante assim, que forma opinião, que não só informa, mas como forma. Como é essa tua experiência como superintendente do Diário do Nordeste? É uma grave experiência e uma grave responsabilidade. Ou seja, você tem de saber que isso não é fácil, que nós recebemos pressões, recebemos porque elas vêm, mas nós não aceitamos, ou contornamos essas pressões. É natural, porque todas as correntes partidárias, políticas, esportivas, religiosas, todas desagam aqui. Chega uma parte, ela não está ouvindo exatamente o que a outra acabou de dizer. E isso daí requer um discernimento, uma ponderação muito grande. E essa ponderação e esse discernimento a gente vai aperfeiçoando com o tempo, não é uma coisa que você imediatamente vai perceber. E o fato de ter antes exercido o jornalismo e ter me habituado a uma posição de isenção nessas disputas da própria sociedade, me deu o discernimento necessário para, no cargo de superintendente, poder resolver esses assuntos de uma melhor maneira. E para minha satisfação, estou há mais de 30 anos no cargo. Primeiro, a manutenção para mim já é honrosa, mas significa também a certeza de que o jornal deu um grande pulo qualitativo, um grande pulo de aspecto de formador de opinião pública e de credibilidade perante a opinião pública. O que eu acho muito interessante no Diário do Nordeste é que ele vem, de certa maneira, acompanhando os novos tempos, né? Sim. Porque o jornalismo mudou muito, né? As novas tecnologias. Então eu vejo o Diário do Nordeste em todas as plataformas, informando muito bem e numa mudança de formatos, como você falou agora há pouco, se aperfeiçoando e se adaptando aos tempos. Como é que o senhor enxerga o jornalismo para o futuro? Um futuro próximo, porque o futuro hoje é amanhã, muito rápido, né? É diferente. Antes a gente planejava coisas a longo prazo, a médio prazo, agora é sempre para amanhã. Isso. Porque a tecnologia vai atropelando a gente, se a gente não olhar, já foi, né? Você ficou para trás. Como é que o senhor enxerga o jornalismo no futuro agora próximo? O jornalismo presente, que nós estamos aqui vivendo no sistema Verdes Mares. Ou seja, nós estamos fazendo o jornalismo do futuro nesse instante. Por quê? Porque nós fomos o primeiro jornal no Brasil, o primeiro sistema de comunicação no Brasil, que fez uma redação integrada de rádio, jornal, televisão e todas as plataformas digitais. Não existe no Brasil funcionando nenhum equipamento como esse. Esse é um modelo que não é brasileiro, ele é importado do exterior, por uma empresa de consultoria internacional que implantou e que demandou investimento no Grupo Edson Queiroz para poder se atualizar, porque nós compreendemos que o mundo de hoje não responde à necessidade do mundo de hoje de comunicação, é diferente da necessidade de comunicação do mundo anterior, de há 10 anos atrás. Antes as pessoas esperavam a notícia no dia seguinte. Agora se você se atrasar 30 segundos, você já está perdendo o seu furo. Porque como cada indivíduo hoje com seus equipamentos celulares, notebook, etc., cada indivíduo é um comunicador. Exatamente. É um pseudo-jornalista hoje em dia, né? Porque todo mundo noticia, todo mundo filma, fotografa, escreve e publica. Tem canal. Então, assim, se a imprensa, de fato, né, a imprensa instituída, não for rápida, não for dinâmica, ela vai perder até o espaço para o indivíduo que não é o comunicador que deveria. Essa é a situação que se está deparando. Se você não